pessoal, gostando da mensagem? Essa mensagem faz parte de um curso que se chama Curso Fé. Ela é constituída de 12 lições e vai ensinar a ser vitorioso, ser um vencedor. Você verá estes e outros conteúdos maravilhosos para a família cristã e para quem quiser ser um vencedor. Porque a igreja é nós. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Se me deixarem. Muito bem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos iniciando a lição 7 do nosso curso Fé. E para o nosso Deus que está nos permitindo conhecer o chamado mistério da fé, que não é mistério coisa alguma, essa bênção que é a fé, nós vamos começar dando para Ele uma linda salva de palmas. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado pelos entendimentos que o Senhor tem nos dado. E nós vamos abrir o coração, vamos louvar a Deus e logo em seguida a gente entra na própria lição. Vamos cantar adorando o nosso Deus. Venho a te agradecer pelas muitas maravilhas que me deste pra vencer. Te agradecer pelas muitas maravilhas que me deste pra vencer. Quantas bênçãos derramadas e vitórias alcançadas, tudo isso pelo teu poder, que me fizeste assim viver. Levante as mãos. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos sentar na presença de Deus e vamos abrir a lição na página central, seria a página 2. Para quem está em casa, nós não vamos ler a primeira, porque é o nosso editorial, e a última página, porque é o questionário, você deve fazê-lo em casa. Exercício de fixação. Resistir é o título da lição. Eu vou lendo, paro, explico, e Deus vai dar graça. O ministério pessoal do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder de Deus. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era mais usada pelo Senhor. Pode-se perguntar
se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor? Ou o que explica os resultados que ele obtinha? Não disse ele que os que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda fariam? Então, dando uma paradinha aqui, irmão, para nós entendermos bem. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério completo. Ele fez 100% que tinha que ser feito. Agora, ele veio como nosso exemplo. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia e ver o porquê que Jesus obtinha sucesso. Como é que ele ministrava? Vendo, nós vamos descobrir que tudo que ele fazia se dividia em 3 partes principais: ensinamentos, depois pregação e manifestação do poder de Deus. Ora, nós não podemos hoje desejar, almejar resultados idênticos ao de Cristo, se nós não fizermos o mesmo que ele fazia. Se ele usava o ensinamento, nós temos que usar o ensinamento. E ele era a parte maior do seu ministério. Todo lugar onde Jesus estava, ele estava ensinando a palavra de Deus. O que é ensinar a palavra de Deus? Ele tinha só o Velho Testamento, o Novo Testamento não ainda havia sido escrito. Ele pegava e interpretava, mas de uma maneira tão clara, tão simples, que as pessoas descobriam, então é isso, é dessa maneira. Porque tudo que foi escrito na Bíblia, foi escrito sobre Jesus e para o nosso ensinamento. Se nós hoje queremos ver os mesmos milagres que Jesus Cristo via, temos que fazer o mesmo tipo de obra. Por exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele conseguia fazer paralíticos andar, mudos falar, aleijado tal, fazia os demônios serem expulsos. Tudo o que ele fazia, por que ele fazia? Porque ele ensinava. Agora, ensinar, irmãos, nem sempre é uma coisa que o povo gosta. Porque a gente lembra das escolas do mundo, seculares, em que fala-se uma coisa tal e tal, tal, até que a gente consiga aprender. Depois que aprende, nós vemos que aquilo ali é muito útil, muito necessário. Mas a maioria até foge da escola, ou está ali só para passar, porque não gosta do ensinamento. Porque o ensinamento do mundo é um ensinamento morto. Mas o ensinamento da palavra de Deus é diferente, não é para passar, é para aprender. E quanto mais a gente aprende, mais sede nós temos. Agora, essa fase de convencer, de mostrar à pessoa que ela tem que aprender a palavra de Deus, é a mais difícil. A maioria das pessoas esperam que chegar na igreja, encontrar já um milagre embalado, preparado, coloque debaixo do braço o presente e vai para casa. Não é dessa maneira. A gente tem que estudar a palavra, aprender como é que se faz. Então, a obra de Deus, como é que se reage a investir do mal e como se resiste, que é o que nós vamos aprender hoje. Era isso que Jesus fazia. O segredo está aí. A maior parte do tempo dele, ele gastava ensinando a palavra de Deus. Depois, os milagres aconteciam. Você pode trazer as pessoas na igreja, encher essa igreja como ela está lotada aqui hoje, ou até superlotada. Pessoas em pé pelo corredor, uma coisa até que não se deve fazer, porque no auditório fechado não se deve fazer uma superlotação. Tudo bem. Você então dá qualquer coisa para o povo, ora, alguns milagres acontecem, para o povo cantar, o povo dançar, e as pessoas gostam disso, e elas saem felizes. Mas amanhã, quando o inimigo tocar nelas, elas não sabem o que fazer. Ora, se você ensina, é o que estamos fazendo no curso Fé, passa o ensinamento, ensina a pessoa o que fazer, você tem uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa. Mais cedo ou mais tarde, onde ela estiver, ela então assume a bênção de Deus e recebe aquilo que pertence a ela. Vamos continuar aqui na lição. Quando o Senhor Jesus começava a ensinar, o povo se maravilhava. Nas suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam pelo simples fato do Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Irmãos, nós não temos que procurar aquele homem, aquele pregador, aquele sacerdote super consagrado. Não existe isso.
Existem pessoas que são consagradas. Mas o que nós temos que aprender é procurar, é aprender os nossos direitos. O que nos pertence e o que devemos fazer. Porque a verdade é a seguinte: alguma pessoa pode lhe ajudar até certo ponto. Daí em diante não pode mais. Agora você pode aprender, deve aprender, e você por si mesmo fazer a obra completa. Jesus sabia disso. Ele abriu os olhos do povo para entender a Escritura. E o povo era curado, o povo era liberto. Tanto que, tempos dos apóstolos de Jesus chegaram e disseram: "Ô mestre, nós vimos um homem que não Senhor conosco, e que ele andava expulsando por aí, nós proibimos." Jesus: "Não faça isso. Porque quem não é contra nós é por nós. Ninguém é que vai fazer milagre em meu nome e depois falar mal de mim." Aquele cidadão deve ter assistido algumas reuniões de Jesus, aprendeu e recebeu uma chamada diferente. E foi cumprir essa chamada, foi fazer a obra de Deus. Olha que bom que em cada cidade desse país tivesse alguém com uma chamada diferente. Tem aqueles que têm a chamada para estar na igreja, mas algum aí ambulante que saísse também fazendo a obra de Deus, aliviando a humanidade do seu sofrimento. Nós vamos entrar agora num tópico: restrições às atividades do diabo. O que tem de pessoas por aí, irmãos, fazendo a fama do diabo não é brincadeira, que ele pode tudo. Nós vamos ver que não é bem assim. Vamos à lição então. Apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos de ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que, na verdade, possui. É preciso que se saiba que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo a quem quiser. A Bíblia diz que naquele que é nascido de novo, ele não pode tocar. Dá uma paradinha aí, porque isso aqui eu preciso comentar com você. Irmãos, o que tem de gente dando crédito ao diabo, que ele pode fazer o que ele querer por aí afora, não é brincadeira. E isso aí não é bem o que a Bíblia Sagrada ensina. É claro que o diabo tem uma certa capacidade de tocar, mas não nos filhos de Deus, irmãos. Ele só toca num filho de Deus se o filho de Deus permitir. E a gente vai estudar isso aqui hoje. A Bíblia Sagrada é bem clara nesse versículo. Que ele faz das suas, ele ameaça, a pessoa não tem o entendimento da palavra de Deus, ele então realiza a obra. Mas nós, cientes da nossa posição, e estando sob a palavra de Deus, jamais o inimigo tocará em nós. O versículo eu cito aqui, está em 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então toda pessoa que nasceu de novo, ela é nascida de Deus. Segundo aqui o Espírito Santo, usando o apóstolo João, a pessoa que é nascida de Deus, ela não peca, ela não fracassa. Ela é tentada, mas ela não deixa a tentação ser senhor da vida dela. Antes, o que de Deus é gerado, quer dizer, o espírito da pessoa que foi recriado de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quer dizer, o diabo não pode decidir e tocar na gente. Como eu disse anteriormente, há muitas pessoas que entendem errado a palavra de Deus. Eu era rapaz na igreja que eu pertencia, e o nosso pastor era reputado como um dos líderes, dos maiores líderes do mundo. Era um estrangeiro, conhecido aqui e lá fora, gente muito boa. Mas ele entrou por um desvio que fez a gente sofrer bastante. Eu mesmo fiquei muito triste. No livro de Timóteo, a Bíblia diz o seguinte: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Isso significa em consagrar. Por exemplo, eu sou líder dessa igreja. O Geraldo é um cidadão que converteu ontem. O Geraldo é de Deus, é um rapaz carismático, um rapaz que sabe comunicar, e realmente ele é de Deus. Então o Geraldo tem tudo para ser um dos maiores pregadores do mundo. Eu vou, me adianto, consagro o Geraldo a pastor. Não posso fazer isso. O Geraldo tem que começar como obreiro, depois vai ganhando oportunidade, com o tempo vai se passando, vai se vendo que realmente ele é um rapaz de Deus, não é um rapaz namorador. Vem aquela moça bonita, para ele tanto faz moça feia como bonita, ele está buscando, é a bênção de Deus, se consagra, é um rapaz respeitador.
Não é um rapaz ganancioso. Tem aquele irmão que é um empresário, não fica lá dizendo, ô irmão, eu estou sem o terno aí, meu terno está velhinho, arranja um terno para mim. Não, ele ora e Deus toca das pessoas, ele vai então mostrando que tem uma chamada de Deus. Mas na frente ele passa de ocupar o púlpito numa reunião menor e vai mostrando suas qualidades. Aí nós então um dia o separamos para o ministério, mas nós ainda não o consagramos. Ele é um pastor comissionado, ele está na comissão, está no probatório. Se ele mantiver-se fiel, demonstrar a chamada, um dia será consagrado. Era isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que não se devia impor precipitadamente a mão sobre as pessoas. Esse meu pastor não entendeu e disse que jamais, a partir de então, nunca mais nós poderíamos pôr a mão numa pessoa endemoniada. Veja o que a pessoa acredita ao demônio, aquilo que ele não tem. E ele explicou. Porque se o rapaz está lá no chão, lá a pessoa está cheia de demônio, e nós colocamos a mão, o demônio pode passar para nós. Eu maniei a cabeça e disse, meu Deus, que heresia. Imagine você, se eu sou de Deus, eu estou cheio, tomado pelo poder de Deus. Fui batizado do Espírito Santo. Deus é luz. O outro coitado que está lá pelo chão caído na vida, está tomado por demônio. O demônio é trevas. Como é que eu vou ajudá-lo? Eu coloco a mão e o demônio então passará para mim. Então o Deus que está em mim é mais fraco que o demônio que está nele? Ao contrário, irmãos. As trevas é que são banidas quando chega a luz. E isso começou, irmãos, atrapalhou a igreja completamente. Eu soube de um caso, já não estava mais nessa igreja, Deus já tinha me chamado para fazer a obra, em que um homem manifestou-se um demônio, daquele violento, que ao lado de joelho lá, aquele manifestando demônio, e os diáconos foram orar e ficaram assim, sai. Eles é que saíam. O endemoniado estava lá. Eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Porque não podiam segurar. Estou lembrando um caso também, irmãos. Eu era, nessa época, rapazinho, e quem é mais ou menos maduro como eu deve lembrar-se. Houve uma época, antigamente, camisa de homem ou era branca ou era preta. Homem jamais vestiu uma camisa vermelha, jamais. E surgiu uma moda chamada psicodélica. Então, eram umas camisas cheias de flor, não sei agora. Acho que foi aquele movimento hippie, mais ou menos, que teve. E eu comprei uma, acho que foi de gesso, não lembro mais o tecido, bonita, tinha vermelho, tinha tal. E uma tia tinha sido acidentada, e uma pessoa teve uma revelação, não sei que revelação é essa, mas a minha tia acreditava, que deveríamos ir a uma igreja, ela ir numa igreja para receber a oração. Ela estava toda quebrada. Mas como ela não podia, que alguém deveria substituí-la. E ninguém se aventurou, como era de Deus, vivia uma consagração tremenda, apesar de não ter esses costumes que essa igreja tradicional tinha, pentecostal tradicional. Eu então me aventurei. Quando eu cheguei lá, irmão, causei a maior surpresa. O pessoal ficou me olhando assim de olho regalado. Eu com a camisa psicodélica. Aquele tempo, estava usando umas costeletas grandes, aquela de ladrão de cavalo, que chamava. Eu, costeleta ladrão de cavalo, camisa psicodélica. Numa igreja tradicional, o pessoal ficou assim, meio... Sentei lá, a cerimônia está lá, o culto está transcorrendo, estou esperando a hora de receber até. Teve um fato que eu nunca contei, vou contar aqui hoje, irmãos. Passei um aperto, irmãos. Depois eu conto que eu vou lhe contar. Deixa eu contar isso do aperto agora. O irmão chamou, quem está representando alguém, vem aqui na frente. Era uma reunião de que alguém podia representar. E eu fui, então ajoelhamos um tanto ali, irmãos. E um cidadão moreno forte, eu acho que ele achou que eu estava perturbado. Irmãos, eu estou ajoelhado assim, deixa eu me ajoelhar aqui e mostrar mais ou menos com você. E orando, Jesus, toca na minha tia, eu não sei lá mais o que. Irmãos, o irmão veio com a Bíblia na mão. Em nome de Jesus, pá, eu segurei para não cair. Acho que uns 2 meses depois ainda tinha uma dor aqui nas costas, irmão. Mas foi uma biblada nas costas que eu nunca vi. Você está rindo, mas antigamente os nossos irmãos, que não sabiam estudar demônio, estudavam demônio metendo a Bíblia na cabeça, irmão. Você está novo no Evangelho, mas não tinham luz. Tem muita gente balançando a cabeça no time que é antigo no Evangelho, irmãos. Era um tal de dar a Bíblia na cabeça da pessoa, e deu nas costas aqui, irmão. Eu não tinha nada com peixe, estava representando a minha tia. Eu acho que ele achou que o demônio psicodélico, que supostamente eu estava possesso dele, está amarrado em nome de Jesus, saía com a Bíblia nas costas. Mas tudo bem. Aí, irmãos, foram orar por todo mundo. Manifestou-se um demônio numa moça. Irmãos, que coisa séria.
80% da igreja do pessoal correu para fora da igreja, irmãos. A moça ficou num banco, vou dizer que isso aqui é o banco, com a coluna aqui, meu corpo para lá, assim, pulando aqui na quina. Eu vi que a moça ia quebrar a coluna, machucasse, irmão. Ninguém ia ajudar, eu corri, então segurei a moça, eu era praticante da palavra de Deus, e ninguém viu, falei, demônio, você está amarrado, e foi a moça direito no banco e tal. A irmã veio e disse, pode soltar, eu falei, não vou soltar não, ela vai quebrar a coluna, só vai soltar demônio, mas eu seguro aqui. E o pessoal ficou horrorizado, e ela com medo, falava em língua e orava, aleluia, aleluia, falava em língua, até que o demônio silenciou, e disse, meu Deus, isso não é a maneira de expulsar demônio, não é a maneira bíblica. A maneira bíblica é enfrentar o demônio, em nome de Jesus, e mandá-lo embora. Então eu estou lhe mostrando, irmão, que a pessoa acredita ao demônio, como esse meu pastor fez, uma coisa que o demônio não tem, irmãos. Quantas vezes eu já ouvi, quem é antigo no evangelho deve ter ouvido isso, manifestava um demônio, igreja que expulsava o demônio, irmão, e expulsava o pastor dizia, pessoal, fica todo mundo em oração, porque o demônio quando sair daqui, vai pegar qualquer outra pessoa aí. Lembra disso? Muita gente está dizendo, lembra? Irmão, eu já assisti isso, eu dizia, meu Deus, que estupidez. E eu na hora, irmão, com todo mundo ali, eu ficava assim, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Com medo que o miserável saísse da pessoa e entrasse assim, não tem nada uma coisa como essa, irmãos. Isso aí não é evangelho. Então está se acreditando no demônio, uma coisa que o demônio não tem. Vamos voltar aqui à lição agora. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o próprio dono do nosso planeta. Como se fosse o dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o diabo perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso dessa terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então vamos entender aqui, irmãos. Até a vinda de Cristo, porque o diabo roubou de Adão esse direito, ele agia aqui como dono. Mas Jesus disse, agora é o juízo desse mundo. Agora o príncipe desse mundo será expulso. Foi expulso e não tem mais essa autoridade aqui, irmãos. É isso que eu quero que você saiba, porque sem saber disso você não vai resistir ao diabo. O diabo perdeu a posição dele. Continuando aqui. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe deste mundo, ele tinha que obter permissão para atacar o povo de Deus. Como, por exemplo, vou citar 3 casos aqui. Primeiro, o caso de Jó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse Deus a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão, e Satanás está da presença de Deus. Jó 1, de 6 a 12. Eu resumi aqui, você pode ler depois essa história, nos capítulos 1 e 2 de Jó, que você vai ver como é que aconteceu. O diabo, para tocar em Jó, teve que ter permissão. Por que Deus permitiu? O Jó próprio explicou, lá no livro dele, capítulo 3, versículo 25. E, até aquela época, o Jó foi o primeiro livro que se acredita que foi escrito na Bíblia, o primeiro livro foi de Jó. As pessoas achavam que o bem e o mal vinha de Deus, e aqui provou-se que vinha de Satanás. Então, mas ele teve que ter permissão, e Deus só deixou tocar em certa parte. Na vida dele você não toca. Bom, isso antes da vinda de Cristo. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Na tentação sofrida pelo Senhor Jesus no deserto, o Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entenda bem, irmão. Não foi o diabo que chegou e tentou Jesus e tomou Jesus, não. O próprio Espírito de Deus levou Jesus, fez ele jejuar 40 dias e 40 noites, para ele ser tentado pelo diabo. Daqui a pouquinho nós vamos estudar essa tentação, como é que Jesus se portou diante da tentação, que é o recado para que nós nos portemos também. Vamos para o terceiro exemplo. Chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar, passar pela ciranda, peneirar. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então você entende aqui, irmãos, que o diabo não podia chegar e cirandar, peneirar o Pedro. Ele pediu permissão. Ele era ainda o príncipe desse mundo, ainda tinha aquela autoridade, mas só podia
se Deus o permitisse. Daqui a pouquinho nós vamos ver que agora não tem mais essa posição, ele não pode fazer mais isso. Vamos continuar aqui na lição. Todos esses casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, jamais conseguirá. Olha o que Jesus disse aqui em João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha a nos trazer, nem sequer ficar desesperados, mas resistir firmes na fé, usando o nome de Jesus, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 de Pedro 5,9. Então vamos ver aqui, irmão. Antes de ele ter sido derrotado, ele reivindicava e Deus permitia. Hoje o quadro é diferente, irmãos. Ele pode vir tentar, mas só se nós deixarmos que ele tocará em nós. Tirar da mão de Jesus nunca conseguirá. Jesus disse que nos dava a vida eterna, nós temos a vida eterna, ela está em nós. Quem aceita Jesus, irmão, não vai receber a vida eterna quando morrer, não. Nós já recebemos a vida de Deus que é eterna. E ninguém pode nos tirar da mão de Jesus. A vida eterna nos dá essa prerrogativa de sermos guardados pelo Senhor Jesus. Pode fazer o que quiser e não consegue, porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém pode nos tirar, irmãos. Então, se vier uma tentação, o que nós temos que fazer? Temos que resistir firmes na fé. Aqui está o erro de muita gente. Ele resiste mais ou menos. Ele luta como ele luta num parque de diversões, onde tem um tiro ao alvo, para ver se acerta. E muitas vezes não acerta, a rolha perde a força quando sai o tiro e cai, e lá o brinquedo, o maço de cigarro que ele vai tentar lá, ele não consegue tirar. Quer dizer, isso não é dessa maneira, irmão. Nós temos a palavra, não do homem, a palavra eterna. Ele não pode tocar em nós. Aquele que é nascido de Deus não peca. Porque esse, ao contrário, conserva si mesmo, o maligno não lhe toca. Vem, diabo, está escrito, e você vai pegar o seu mal agora. Mas ele insiste. Mas você se esforçou demais e deu um jeito. Então eu vou desfazer esse jeito em nome de Jesus Cristo. Você tal, eu não quero saber. Agora você tem que resistir firme na fé. Se você resistir vacilante, não funciona, irmãos. Não adianta você pegar um motor de 220 volts, 330 e colocar 110. Não tem força para virar o motor, irmãos. Você resiste, você faz a ligação, mas se não for a voltagem certa, não haverá força. Você tem que fazer o seguinte, resistir firme na fé. Se você resiste vacilante, pode ter certeza que não vai acontecer nada. Vamos passar para o outro lado da lição, para a página 3, né? Quanto ao porquê o Senhor nos permite passar por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. E, ao invés de nos chatearmos com as mesmas, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então vamos entender isso aqui, irmãos. Puxa, mas por que Deus permite que eu seja tentado? Para o nosso próprio bem, irmãos. É preciso, irmão, que aquela plantinha que você planta na sua casa, aquela árvore, que ela receba chuva, que ela receba vento e que ela receba sol também. Se você guardá-la, protegê-la para o sol nunca tocar nela, você não vai ter uma planta na sua casa. Ela precisa receber o sol, ficar queimada debaixo do sol e também receber a chuva. E também receber o vento. Tudo isso aí vai contribuir, o sereno, tudo para um bom crescimento. A mesma coisa. Deus permitiu, Deus sabe por quê. Compete a nós resistirmos. Não, Deus, me protege, me guarda, eu nunca quero passar por uma tentação. Claro que não é uma coisa agradável, mas tem que vir, irmãos. E com ela nós saímos melhores do que estávamos antes. Por quê? Nós nos exercitamos e nós fazemos a obra de Deus. Um casal tem um bebê, coloque na coisa mais linda. Nunca mais tire do berço.
2 anos, aumenta o berço. 5 anos, aumenta o berço. 19 anos, ele está num berço grande. Está uma coisa qualquer lá, irmãos. Ele tem que levantar, engatinhar, levantar, cair, às vezes se machucar um pouquinho, relar o joelho no chão. Tem que aprender a dureza da vida. Tem que soltar. O mau pai é aquele que o filho a lutar pela vida não ensina a verdade. A mesma coisa com o nosso Deus. A vida é dura, a vida espiritual. Então ele permite, é para o nosso bem. Porém, ele nos diz o seguinte, que com a tentação ele faz alguma coisa. Vamos ver o versículo aqui. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Vamos ver isso aqui, irmãos. Irmãos, nunca uma pessoa vai receber uma tentação espiritual. Sempre é uma tentação humana. Não veio e não virá. A tentação é para o nosso calibre. Não é para o outro lado, não. E Deus sabe que nós somos carne. O espírito humano não resiste o outro tipo de tentação. E com a tentação humana, Deus é fiel. Ele nunca permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Suponhamos que as minhas forças, medindo as minhas forças, eu encontre a mesma estatura física que eu tenho. Então Deus nunca vai permitir uma tentação assim. No máximo, alguma coisa chegando perto. Isso é no máximo. Mas pode ter certeza que a tentação que tem derrubado você, ela não passa da altura do seu calcanhar, irmãos, do seu tornozelo. É uma coisa tão simples e você não está firmado na palavra e você perde a batalha. É uma coisa tão simples que você, com um chutezinho espiritual, mandaria embora. E você fica desesperado. Mas missionário, o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver agora que resistir é um mandamento do Senhor. Esse tópico. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando. A palavra de Deus nos manda resistir. A ordem dada em Tiago 4,7 é clara. Resisti, diabo, e ele fugirá de vós. Por essa ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, ele fugirá. Então veja aqui, irmãos, a ordem é clara, resistir ao diabo. Ele não somente vai embora, ele foge. Por que o diabo foge, irmãos? Nós vamos aprender daqui a pouco como é que se resiste. Deixa eu só adiantar para você, se resiste com a palavra de Deus. Ora, quando eu me visto com a palavra de Deus, quando eu começo a colocar a minha fé, a usar a palavra, a me envolver com ela, eu estou completamente tomado pela palavra. Aqui no Salmo 82 e depois em João capítulo 10, o Senhor Jesus diz que a pessoa a quem a palavra é dirigida, o Senhor Deus a chama de Deus. Ele próprio diz, vós sois Deus. Depois explicou, se Deus chamou Deus a quem aquela palavra foi dirigida. Não que nós sejamos Deus, irmão. Jamais, nós sempre seremos um ser humano. Mas a palavra em nós é como se fôssemos, por causa da palavra, não por nossa causa. Entenda bem que eu não estou com doutrina falsa aqui não, dizendo que agora nós somos pequenos deuses. Nós somos seres humanos. Mas a palavra nos dá essa prerrogativa. Quando eu resisto ao diabo com a palavra de Deus, o diabo não pode aguentar, porque ele não aguenta Deus, irmãos. É isso aí. Então diz um tradutor da Bíblia que ele foge apavorado. Por quê? Porque eu estou tomado por Deus. Se eu resisto ao diabo com recursos humanos, o diabo não está nem aí, isso não vale nada para ele, irmão. A única coisa que ele obedece não é propriamente eu resistir, é porque eu resisto com a palavra e ele não aguenta o Senhor Deus. O nosso Deus, diz a Bíblia, ele é um fogo consumidor. E quando nós somos tomados por ele, nós somos verdadeiras labaredas de fogo que ele não pode suportar. Então ele vai embora, mais do que vai embora, ele foge apavorado, ele não aguenta. Continuando aqui na lição. É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir só aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e, se não for destruído, causa um grande estrago. As raposinhas que fazem mal às vinhas. Vamos entender isso aqui, irmãos. O cidadão vai ao médico,
o negócio está meio sério, o doutor tira lá um pedacinho, manda fazer a biópsia e vem com aquele resultado, câncer. Ele se desespera. E vem missionário, eu tenho que resistir ao diabo. Tem. É câncer, tem que resistir. AIDS tem que resistir. Mas dor de cabeça, por menor que seja, também tem que resistir ao diabo, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, aquela dorzinha pequena é sinal de um grande mal que está por trás. Aí a pessoa diz, não, eu tomo aí uma aspirina, um remédio qualquer e fico bom. Tudo bem, ninguém é contra. Agora, se eu fosse você, exercitaria nas pequenas coisas, irmãos. Eu não posso pegar, vamos dizer, um filho meu e pedir ao técnico da seleção para deixar jogar na seleção. Para ele chegar para a seleção, ele tem que começar numa escolinha, jogando umas peladas, e se ele tiver condição, um dia ele pode chegar lá. A mesma coisa, para eu fazer uma grande coisa, Jesus disse que não nos será confiado as grandes riquezas, se nós não formos fiéis nas pequenas. As raposinhas, aquele desentendimento entre o casal, um pequeno aborrecimento. Não sanou, não resistiu ao diabo, vai abrindo uma brecha, e amanhã a coisa está de tal maneira grande que há separação, divórcio, e um não quer ver mais a face do outro, começa a falar do outro. Não teria sido melhor se tivesse tomado uma posição e colocado as coisas às claras, acertado tudo antes? Então, segundo o Senhor Deus, não são as raposas que fazem mal às vinhas. Ele diz no versículo 2,15, apanhai-me as raposas. Sim, as raposinhas, as pequenas coisas que fazem mal à vinha. Você está financeiramente apertado e você vai ao mercado, chegando lá você compra só mesmo para a comida do dia, dá uma nota de R$10 para pagar 7. A moça entende que aquilo foi 50, ele dá o troco. Poxa, glória a Deus, né? Estava precisando. Poxa, foi uma bênção. Foi não, foi uma maldição. A pessoa que é direita, moça, está errado, hein? Mas, missionário, o Bradesco é um banco muito rico, poxa vida, o Banco do Brasil, o caixa errou, foi uma benção. Foi não, irmãos, aquilo ali é um golpe, você tem que chegar e devolver. E outras coisas mais parecidas que vão, irmãos. Uma vez um cidadão tinha caído em pecado e veio dizer para mim, ele era de uma certa igreja, e não sei lá mais o que, chorando a vida, disse, missionário Soares, foi de uma hora para outra. Eu falei, nada disso. Você está completamente errado. Não foi. Não, você é mentiroso. Não acontece de uma hora para outra. Conta a história. Bem, a verdade é o seguinte, tem uns 6 meses, eu comecei assim, brincar e tal, não sei lá mais, eu dava uma carona até perto de casa, fui dando carona, quando eu vi eu estava envolvido, falei, pois é, você era casado, o que você tinha que dar carona para a moça? É as raposinhas, irmão, é uma brincadeira. Por exemplo, a senhora está aqui, eu vou lhe dar um conselho. Um homem chega para a senhora e diz, olha, eu vou lhe contar uma coisa, é um segredo, a senhora não pode contar para ninguém. Só deve dizer, olha, então não me conte, que o meu marido vai ser o tapeiro. Ele está lhe provando, que você vai dizer, pode me contar que entre nós dois vamos manter um segredo. Mas que negócio de segredo entre você hoje? Ele é o seu marido? Quer dizer, ele já está lhe provando se ele pode amanhã vir com uma conversa maior e tal. Na mesma hora, não me conte que eu não quero saber de segredo com você. Se me contar, no mínimo vou contar para o meu esposo agora. Então, assim tem que ser. Você tem que prestar atenção, porque a tentação não são só as grandes, não. As pequenas é que traz as grandes depois. É elas que fazem mal. Continuando. Outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir as vidas. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará a tentar nos destruir. Entenda bem aqui, irmãos. O diabo não respeita aquela visão. Eu aceitei Jesus. Claro que ele sabe Deus. Mas o trabalho dele é matar, é roubar, matar e destruir. Ele vai fazer tudo, irmãos. Então nós temos que abrir os olhos, porque ele vem, nós devemos lhe repreender. Se nós não abrirmos os olhos, não, eu sou de Deus, o diabo me tenta. Tenta, irmãos. E está cheio de santos de Deus, ou ex-santos que hoje estão na lama. Estrelas apagadas que já não fazem mais nada, porque não levaram ao pé da letra essa ordenança de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é simples de ser feito. Basta que a todo ataque
quer seja sintoma de doença, pensamento negativo, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente não aceite e repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia da sua vida. Então vamos ver como é que se resiste ao diabo. É uma coisa simples, não tem nada misterioso. A pessoa que acabou de aceitar Jesus agora já pode passar a ser um vitorioso. Veio a tentação, seja o sintoma de uma doença, um pensamento negativo ou o desejo de cometer qualquer erro, qualquer ilícito. O que você deve fazer? Colocamos aqui, destemidamente não aceite. Irmãos, muitos dizem, não aceito, mas tem medo de não aguentar depois. Não, eu não aceito em nome de Jesus. Mas missionário, esse mal pode ser um mal muito violento. Eu não aceito em nome de Jesus. Tem gente que tem medo, irmão, de resistir ao diabo. Bom, eu vou resistir, resisto, ele fica com raiva, vem e eu não tenho força suficiente. Quem disse que você não tem força? A Bíblia diz que maior o que está em nós do que está no mundo, irmãos. Não, mas eu vou provocar a ira dele. Irmão, entenda bem, se você não provocar a ira do demônio, resistindo, não vou resistir que eu vou provocar a ira. Se você não resistir, ele vai tomar conta de você. Para ele não vir sobre a sua vida, você tem que resistir, porque ele foge. Se você não resistir, ele não foge não, ele abraça você. Quem não anda resistindo ao diabo, anda abraçado pelo diabo. E por isso que tem problema, irmão. Resistir em todo o setor da vida. Não vai tocar aqui, tem gente que todo dia, toda semana, está batendo o carro na rua. Isso é um demônio, irmão. Pode ter certeza que é um demônio. Demônio pega que é seu, não vai tocar em nome de Jesus. Tem pessoas que a cada dia está pior do que o dia anterior, irmão. Está menos, mais pobre, está com menos saúde, está menos santo. Irmão, é demônio, tem que resistir. Satanás, em nome de Jesus Cristo, vamos aprender a resistir com o que agora? Com a palavra de Deus. Você resiste e o mal tem que bater em retirada. Se você resistir, ele vai ficar com raiva? Não, ele vai fugir. Agora, se você não resistir, aí que ele vai mostrar o que é ódio. Porque o diabo nunca tem amor, irmãos. Ele não vai ficar com mais ódio. Ele já tem ódio completo da gente. Porque ele ressente da nossa posição em Cristo. Ele não vai conseguir mais ódio. Ele já tem todo o ódio contra nós. Agora, resistindo a ele, ele vai bater em retirada e vai perder a batalha. Resistir com o quê? Último tópico. Não há melhor exemplo de como se deve resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor, lá no deserto, quando o diabo o tentou. O relato completo se encontra em Mateus capítulo 4, de 1 ao 11. Vamos ver, não vou ler tudo não, depois você pode ler na Bíblia. Vamos ver as três resumidamente. O diabo se aproximou de Jesus e disse-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vamos lembrar, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava com fome, e o diabo chegou e disse, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia ter dito, eu não vou te obedecer, eu não quero agora, se eu quisesse eu faria, mas ele não fez isso. Já nos deu uma lição, irmão. Irmão, nunca entre em diálogo com o diabo. O diabo é tão pernicioso, mas tão pernicioso, que se você dialogar com ele, ele vai contaminá-lo. Não entre em diálogo com o diabo. Quando ele diz, se és filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pães, ele estava querendo colocar Jesus em dúvida se ele era ou não filho de Deus. Tinha muito mais coisa envolvida aqui. O diabo, irmão, originalmente, ele foi feito maior do que a gente, com maior capacidade de entendimento. Nós temos uma capacidade menor. Eu não sei qual é o percentual, mas a Bíblia diz que o homem foi feito menor do que os anjos. E ele era um anjo. Então ele sabe como é que raciocina muito mais rápido que a gente. Se você entra em diálogo, ele lança coisa em você, como aconteceu com Eva, lá no Jardim do Paraíso. Ele chegou para Eva e disse, é assim que Deus disse? E Eva disse, Deus nos deu tudo isso aqui, mas disse, desta árvore nós não podemos comer. A Eva já estava contaminada, irmão, porque ela dialogou com o diabo. Quando ela falou que não podia comer porque morreria, o diabo disse, que nada.
Deus sabe que o dia que vocês comerem da árvore, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus. Ele queria ser como Deus, não conseguiu. Veio passar mentira agora para o homem. A Eva, já contaminada, foi e olhou o fruto, viu que era agradável aos olhos, bom para comer, desejar para dar entendimento. Pegou e comeu, e nós conhecemos toda a desgraça que veio sobre a humanidade. Tudo por causa dessa curiosidade que ela teve na hora, do diálogo que ela manteve com o demônio. Se Jesus tivesse dialogado com o demônio, ele tentaria colocar em Jesus, porque sabia que Jesus veio como homem, qualquer coisa que poderia contaminá-lo. Qual foi a resposta de Jesus, irmão? Tem que ser a nossa. O Senhor Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo não se deu por vencido. O diabo levou Jesus até a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Ele ainda era o Deus desse mundo, ainda era o príncipe desse mundo. E disse-lhe: se és filho de Deus, novamente colocando em dúvida, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja bem que agora o diabo tenta Jesus usando o Salmo 91. Quis confundir com a própria palavra. O Senhor Jesus vira para ele e responde da seguinte maneira: você não pode usar a palavra de Deus. Quem é você para usar? Nada disso, irmão. Jesus não dialogou. Aprenda essa. O Senhor Jesus disse, volta a responder dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não entre em diálogo com o demônio, irmãos. Não, mas eu sei. Não, você é solteiro, Deus entende. Você comete um pecadinho só, depois você pede perdão. Não, irmão. Está escrito, diabo, e eu não vou abrir mão da minha bênção em nome de Jesus. Você tem que citar a palavra de Deus. Bom, o diabo não se deu por satisfeito. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Amém, Jesus? Mas você não pode ser tão fanático assim. Afinal de contas, São Pedro era um grande apóstolo de Jesus. Você pode fazer um pedido a ele. Puxa, qual é o mal de você fazer uma canção para a Virgem Maria? Afinal de contas, ela é mãe de Jesus. Irmão, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vocês não amam a Virgem Maria? Amamos de coração, como amamos todas as outras irmãs que temos em Cristo. Mas adorar só o nosso Deus. Vocês não adoram o Reagan? Poxa, o Osborne, veja quem foi, irmão, Billy Graham, Finney, Spurgeon, parabéns para eles, serviram a Deus. Nós só adoramos a quem? Ao nosso Deus, irmãos. Somente ao nosso Deus, e só a ele nós daremos culto. Quer dizer, você não pode dialogar com o demônio. Mas por que Deus não permitiu? Irmão, não interessa, está escrito, assumimos aquele ali, porque aquilo é o melhor para nós. Continuando a lição. Nessas 3 tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente a palavra de Deus. Ela é a nossa única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações. Não temos de usar nada mais, só a palavra de Deus. Logicamente que o Senhor sabia orar, falar em línguas, e tinha um conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, só usou a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? O que é que muita gente faz? Está numa tentação, ao invés de se dirigir ao tentador usando a palavra, resolve orar. Meu Deus, eu não aguento. Oh, meu Deus, jejua para isso. Fica com aquela cara amarrotada. Você olha para ele, parece até que está doente. Meu Deus, aleluia, aleluia. Não deixa eu cair. Não é nada disso, irmão. Está tudo errado. Jesus sabia falar em língua, ele podia falar em línguas muito mais do que todos nós. Muito mais variedade. Sabia falar a palavra melhor para Deus. Pai, me socorre. Ele me levou no pináculo do templo. Eu posso cair. Nada disso, irmão. Está escrito, Satanás. Você não pode. Se tu dobrares o teu joelho e me adorares, te darei toda a riqueza do mundo. Quanta gente tem feito isso hoje, irmão?
Era um casal tão perfeito, viveram 20 anos juntos, apareceu uma moça toda aí, periquitante aí, sorriu para ele deixou a mulher e foi por causa. Irmão, quem gosta de carne, irmão, é o urubu. Homem de Deus gosta do Espírito de Deus, irmãos. Tem muita gente se vendendo para o diabo dessa maneira. É traição, é dinheiro. A igreja está cheia. O pastor disse, irmão, nós temos que criar a nossa denominação. Essa igreja aqui não faz isso. Divide a igreja, as duas morrem, irmão. O rei de Deus perde. É demônio, irmão, é o olho grande dele. Ou a vontade de ser um grande líder que Deus nos chamou para ser, ou então de encher o bolso, irmão. Não, 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 irmãos. Satanás está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Nós só podemos servir a Deus, não podemos servir a Mamon, não podemos servir a nada, a não ser o Deus dos céus. Diga graças a Deus. É isso, irmão, e nada mais do que isso. Mas tem muita gente que tem se prostrado diante de ser asqueroso, imundo, para poder ganhar poder. E ganha nada, irmão. Descobre depois que foi a pior decisão da vida que havia feito. Continuando. Não creia em nada que o diabo esteja lhe mostrando. Ele é um derrotado. A carreira dele está se aproximando do fim. Graças a Deus. No princípio, ele foi expulso dos céus. Durante a grande tribulação, será lançado da esfera celestial à terra. Durante o milênio, será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos, será lançado ao lago de fogo. Diga graças a Deus. E aí, irmão, nós estaremos para sempre com Jesus. Não haverá mais tentação para nós. Depois do arrebatamento da igreja, depois que Cristo vier a segunda vez, lançar Satanás no inferno, tristemente vai lançar muito ser humano, irmãos. Aqueles que não nascem de novo serão lançados lá. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Diz a Bíblia que não haverá lembrança das coisas passadas, irmãos. Nós então estaremos para sempre com o nosso Deus e reinaremos eternamente. A ciência já está dizendo que o nosso Deus, quando fez o mundo, já fez bilhões de planetas. Sabia disso, irmãos? Estudávamos que era 9, 11, apareceu mais umzinho agora. Agora já disseram, não, são bilhões de planetas. Vai ter muita coisa para nós no futuro, irmãos. O plano de Deus foi gorado por causa do pecado, mas ele vai ser retomado, irmãos. Deus tem um sonho muito grande para nós que fomos fiéis a ele. Glória a Deus que vale a pena. Agora, qual será o nosso futuro, irmão? Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou eu quero ouvir esse dia, irmãos. Eu quero que você esteja, nós todos seremos à direita do mestre. E ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Adão perdeu o reino, mas Deus não jogou ele fora, não. Deus preparou, guardou, e esse reino será nosso. Nós seremos muito felizes e abençoados por toda a eternidade. Repita comigo esse versículo que é tão gostoso de decorar. É o Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outra vez. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos nos colocar de pé para fazermos a grande oração agora, não só por quem está aqui, mas por quem está em casa, milhares, ou por quem vai assistir o programa por uma fita de vídeo, lá no Japão, lá na China, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse mundo. Segure a mão dessa pessoa agora, irmãos, concentra a sua fé agora, vamos adorar o nosso Deus. Chegou o momento de orarmos, oremos agora em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, entramos em Tua presença. Oh, nós chegamos para agradecer, ó Deus, por esta lição em que o Senhor nos ensina a resistir ao diabo e o Senhor garante que ele fugirá de nós. Pai, quantas pessoas estão saltando de prazer, ó Deus, por descobrirem essa verdade.
Esse ensinamento, ó Deus, mexeu com muitas pessoas. Gente que está em casa agora, no hospital, no presídio, num quarto de hotel, meu Deus, em outra parte desse mundo, em qualquer lugar, na cidade grande, na cidade pequena, mas que agora sente a tua presença. Oh, meu Deus, tu estás tão perto desta pessoa, mais perto do que o próprio ar que essa pessoa respira. E Deus, nós louvamos o teu nome agora, nós enaltecemos o Senhor e nós glorificamos a ti. Meu Deus, começa agora, meu Deus, a passar em cada vida. Oh, essa pessoa vai resistir a essa doença, essa pessoa vai resistir à tentação e vai fugir dessa pessoa agora. Este é o momento, meu Senhor. Minha senhora, resista agora. Diga esse mal que você não o aceita. Diga esse espírito da tentação que você não aceita. Diga esse demônio que está no seu namorado que lhe pediu a prova de amor. Diga a ele, você não vai ter prova de nenhuma de amor, demônio. Você está amarrado em nome de Jesus Cristo. Exija agora em nome do Senhor Jesus. Manda essa doença embora. Ele diz, está escrito que pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos sarados. Está escrito que o nosso Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. Meu Deus, passa a tua mão agora e opera, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu abençoo a todos em o nome de Jesus Cristo. Seja abençoado todas as pessoas que oram comigo. Eu digo, garanto e afirmo, a bênção de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga muito obrigado, Senhor. Obrigado e amém, Jesus.